E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cubo. Aqui, esse cantinho do canal é especial para resolução de provas inteiras. A gente está resolvendo a prova da FUVEST 2020. Sempre com um vídeo por questão para ficar mais fácil você acompanhar, beleza? Então, sem mais enrolações, bora para a questão de hoje. A questão é a questão 19. Diz assim: a função E de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, E de 6 é igual a 2, pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo de En para n de 20 a 25? Então, olha só essa questão, que ela, na verdade, trata-se de múltiplos e divisores, um conhecimento bem básico, mas que influencia a função de Euler. Então, o que diz na função de Euler? Que o número que está ali, a gente considera todos os números menores do que ele, que tem MDC igual a 1. O que é MDC igual a 1? O MDC igual a 1 acontece quando a gente tem dois ou mais números que são primos entre si, ou seja, não existe nenhum múltiplo comum entre eles a não ser o 1, certo? Repara, na situação que o problema me deu. Imagina, se eu fosse calcular MDC, são os números menores do que 6, não é isso? Então tem que considerar 1, 2, 3, 4 e 5, correto? Então, se eu calcular MDC entre 1 e 6, dá quanto? Dá 1. Por quê? O 1 é o único número que consegue dividir os dois, certo? Continuando, MDC entre 2 e 6. Entre 2 e 6, eu tenho como divisores o 1 e o 2, mas como o MDC é o maior divisor comum, então o MDC de 2 e 6 é 2. E o MDC entre 3 e 6 é o 3, porque é o maior número que divide os dois. O MDC entre 4 e 6 é o 2, porque o número 2 divide o 4 e divide o 6 e é o maior possível. E o MDC entre 5 e 6? Não tem nenhum número que divida o 5 e o 6 ao mesmo tempo, a não ser o número 1. Então, no caso, o MDC entre 5 e 6 é 1. Aqui está a situação que o problema me deu. Eu tinha apenas 2 MDC igual a 1 entre os números menores que 6 e ele, tá certo? Por isso que a função de Euler de 6 é igual a 2, correto? Mas aí o exercício me pediu o n entre 20 a 25, qual o valor máximo que ele pode atingir. Pensa o seguinte, para o MDC ser igual a 1, como eu já tinha falado, os números têm que ser primos entre si. Então, se você pegar um número que já é primo, é muito mais fácil de você encontrar o MDC, certo? Igual a 1. Então, se eu escrever aqui, os números que eu tenho, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Entre esses números, qual o que é primo? Lembra que primo é o número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, nesse caso, o número que eu tenho é o 23. Então, a gente pode calcular só o dele, porque vai ser muito mais rápido. Olha, se eu calcular então a função de Euler do número 23, lembra que tem que ser todos os números menores do que o que está aqui. Quantos números menores que 23 eu tenho? 22, concorda comigo? E qual desses números, de 1 até 22, que são múltiplos de 23? Ou seja, repara que aqui, o MDC, ele deu um número diferente em números que eram múltiplos ou que tinham múltiplos em comum. Se você observar, todos os números menores do que 23, certo? 20, 21, 22, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 22, você não vai achar nenhum que tem divisor comum com 23, certo? Então, nesse caso, todos os 22 anteriores têm MDC igual a 1 comparado com o 23. Então, nesse caso, o E de 23 é 22, certo? Então, bem tranquilo o exercício.
Então agora faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta, compartilha com seus amigos. E é claro, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum dos nossos vídeos de resolução e os nossos vídeos teóricos, que sempre vem com lista de exercícios. No mais, muito obrigado, aguardo vocês na próxima questão. Valeu!